Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital que você esteja acessando essa conversa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Mostra Ponta a Ponta. Como vocês sabem, a gente chega nessa edição, a nossa segunda edição, e para a gente tem sido um prazer muito bacana realizar essas entrevistas com os filmes selecionados para a mostra, tentando justamente, né, é, aumentar o acesso aos discursos dos realizadores desses filmes que estão circulando aqui em Ponta Grossa. Lembrando que os filmes estão em exibição nessa última semana de julho e também nessa primeira semana de agosto aqui em Ponta Grossa, no Cine PG, Espaço Público de Cinema da cidade. Hoje a gente está aqui com o Mano Capu, diretor de Quando Eu For Grande, filme que está em exibição na nossa mostrinha de curtas. Então, Capu, a gente tem começado todas essas entrevistas ouvindo um pouco. Claro, né? Eu quero ouvir um pouco da tua apresentação, saber quem você é, mas principalmente a gente quer ouvir também dos desejos que marcam e que daí no fim das contas chegam para a realização desse filme. De onde que surge a vontade de fazer esse filme e como que ele nasce enquanto projeto mesmo. Primeiramente aí, satisfação pelo convite. Muito obrigado aí a todas as pessoas envolvidas aí no festival, na mostra Ponta a Ponta. Sei que vai sintonizar no YouTube. Forte abraço. Então, o desejo para fazer quando eu for grande foi quando veio o projeto maior, que é o projeto artístico chamado Sobrevivente do Cárcere. É um projeto onde engloba música e cinema. O projeto já tem um álbum chamado UFA, que fala sobre liberdade, fala sobre justiça social, esse álbum musical. Aí tem a parte do cinema, que daí vem o curta-metragem Benção, né, que fez uma ótima circulação, com 70 festivais, 19 prêmios e 2 menções honrosas. E aí vem o segundo curta-metragem, o segundo fragmento desse projeto Sobrevivente do Cárcere, que é o Quando Eu For Grande, que está aí na mostra ponta a ponta, né? Quando Eu For Grande, ele nasceu da urgência de falar sobre a minha mãe e a minha família enquanto eu e meu pai estávamos encarcerados, né? Eu estava de forma injusta e meu pai de forma pagando pelos seus erros contra um erro criminal, né? E aí nasceu dessa vontade de falar sobre a minha mãe e a minha família, porque no Bença eu falo mais sobre a minha relação com o meu pai, né? E aí eu tive esse feeling que partiu também. Fala da minha mãe, mas só que o protagonista é meu irmão, que também tem o mesmo nome que o seu, inclusive, né? O teu xará, o Gabriel. Então, tem essa questão, né? Que eu gosto de falar sobre essas questões paternais, aí nasceu desse momento. Teve um dia que meu irmão falou para minha mãe, ele tinha aproximadamente 6, 7 anos de idade, ele perguntou para minha mãe se quando ele fosse grande ele teria que ficar no mesmo lugar onde o pai e o irmão estão. E aí vem minha mãe me disse isso, eu já estava já borbulhando na minha cabeça como pensar num projeto mais longo, né? Porque eu penso sobre plano de carreira como cineasta, pessoas que já me ajudaram a pensar sobre ele também. Aí nasce desse desejo também, só que eu quis trazer mais questões sobre a minha mãe, né? Como ela segurou essa barra, tendo que visitar pai, esposo e filho na prisão, né? Junto e tem que se manter uma mulher firme, né? Dentro desse recorte de raça, de classe, de gênero, né? E aí veio essa provocação de quando eu for grande e o filme nasceu a partir disso. Essas provocações e dessa própria fala que meu irmão e minha mãe compartilharam comigo. Eu queria saber um pouquinho sobre como foi a produção do roteiro do filme e como foi trazer essa história, assim, de uma forma natural, delicada, mas que ainda desse espaço para os atores, né? Essa criação do roteiro, ele nasceu esse roteiro em 2019. Deixa eu ver aqui. Foi em 2019. Foi acho que um pouco depois do Bença já nasceu esse roteiro, né? Foi 2019. E aí, como eu já conhecia também a Cássia, que é uma atriz incrível, que eu tô trazendo ela para a trilogia toda, né? Que a terceira parte vai ser um longa-metragem chamado Barrabás, que ele já está já com o roteiro pronto, um primeiro tratamento e está sendo produzido pela Muritiba Filmes.
junto com a CW Black. E aí esse roteiro ele veio dessa forma de eu ficar conversando com a minha mãe e falar, mãe, quando você ia lá visitar a gente, o que que fazia? O que que era? Minha mãe falou que ela tomava muito remédio, né? Muito remédio para dor no corpo, para dor, muito remédio para dormir também, né? Porque tem uma questão assim dentro das cadeias brasileiras, agora parece que não tem mais, era a revista vexatória, né? E eu também não queria mostrar isso no curto, assim, sabe? Ainda mais que eu tinha um lugar meio pensando assim sobre o ator, né, o Miguel Brasílio, que ele é uma criança, né, e a gente não queria rodar dentro da cadeia o filme, sabe? Então, quando o filme tá em tela preta, ele já faz o barulho da cadeia, das grades e fecha, né? Eu gosto muito de contar histórias na tela preta já, né? Assisto muitos filmes que começam às vezes na tela preta, às vezes um rádio, um carro que tá passando, tudo aquilo ali já tá contando o filme, né? E aí eu tive essa percepção e porque eu não queria, né? Eu não queria que o filme começasse na cadeia, porque daí ia perder esse lugar, né? Tipo, ah, uma cadeia, né? Apesar de entender, assim, que o Bença tem uma questão, assim, que eu vejo sobre o cinema nacional, que existe uma questão, assim, que as pessoas gostam de ver, gostam com algumas aspas, assim, né? Aí é uma curiosidade também sobre o sistema prisional brasileiro. É como o Bença é todo feito, né? Numa cadeia, as pessoas, tipo, uau, cara, uma cadeia, alguém falando sobre a cadeia a partir de um lugar de um cara que ficou preso e tal, né? E aí quando foi grande eu não quis fazer isso, né? Eu falei assim, não quero fazer isso porque eu não, eu sempre falo com os meus amigos, com os meus conhecidos que eu não nasci preso. Eu estive preso, né? Eu vivi minha vida toda em liberdade. Então, para mim, eu penso mais em contar histórias aqui da rua do que histórias da cadeia, né? É só um momento da minha vida, assim, sabe? E aí, para mim construir esse roteiro, eu quis falar da rua, né? Como é, tipo, para minha mãe, como foi para minha mãe, daí trazendo Cássia para trazer essa vivência, né? A Cássia é uma amiga da minha mãe, ela já veio aqui em casa, conversa, tudo, né? O que eu quis aproximá-las também, para que ela pudesse passar essa sensação de que a sociedade ela reprime até mesmo a família do encarcerado, né? Eu faço parte de um programa chamado Desencarcera, que ele tem por todo o Brasil, que ele é feito somente por detentos e ex-detentos. E aí tem uma frase que eles falam que a família não tem culpa, né? E aí o sistema prisional brasileiro quer dar uma pena abono pro preso, e no caso para a família do preso, né? Tipo, ah, você tá aí defendendo, tá aí visitar esse bandido, esse marginal, esse, né, todos esses nomes pejorativos que eles impõem sobre os nossos corpos, e não entende que existem famílias que o maior laço para a gente poder reestruturar uma família para que essa pessoa não volte para o crime é a família, né? Existem vários escritores que falam sobre isso, Carla Cotirene, José Pastore, e entre outros escritores também, que falam sobre esse lugar, né, da família ser tão importante. Eles falam tanto sobre família, né? Existem movimentos políticos, tanto da direita quanto da esquerda, que falam sobre a importância da família, mas quando a gente vê isso no sistema prisional brasileiro, essa questão é uma farsa, uma fábula, né? Então, tipo, aí eu quero trazer isso daí o quanto a sociedade julga, né? Ainda mais uma mulher preta, como é minha mãe, né? Que tem vergonha de atender um telefone, né? Que era para atender a ligação da mãe do meu pai, a minha avó, né? Que ela sempre, quando ela saía da visita, ela já ligava em seguida. E minha mãe sempre teve vergonha de falar no trabalho dela, que estava com o marido e o filho preso, tinha vergonha de falar isso na igreja, tinha vergonha da sociedade mesmo, né? Isso aí não traz a pessoa para a sociedade, mas exclui, né, a pessoa, sabe? Porque eu mesmo preso inocente, em um momento eu entendi que eu sendo inocente e ocupado, se entrasse uma GAECO, o batalhão de choque lá para dentro, eles iam olhar na minha cara e iam falar, você tem uma cara de ser inocente, sabe? Eles iam me bater, iam atirar em mim, sabe? Então isso daí, no meu ponto de vista, assim, não agrega valores assim para nossa sociedade, né? Porque a pessoa foi lá, sei lá, cometeu um crime, né? Não vou entrar em questões do crime, só que dentro da cadeia ela tá pagando por aquilo. Ali é o pagamento dela, né? Existem crimes hediondos que eu também não quero entrar nesse assunto, que daí é uma outra complexidade, né? Mas
Daí a gente, ó, essa pessoa tem que voltar para a sociedade. E foi a minha família, né? Foi a minha família, foi que quando a gente sai da cadeia, você é muito revoltado, né, com tudo que você vê lá dentro. E aí foi minha família que me ajudou também a retornar à sociedade e entender que eu podia fazer arte a partir daquilo que eu vivi, né? Foi minha família, foi amigos. E aí ter a Cássia, ter o Miguel, ter a Verônica e ter também a Regina Vogue, sabe? Tipo, para contar essas histórias que eu fui ali escrevendo nesse tempo, tive algumas consultorias sobre o roteiro, né? E aí contar essa história com esses atores foi muito mais fácil, assim, né? Porque eles já compreendem as questões do qual eu estou narrando e do que eu estou trazendo, assim, para essa narrativa, assim, né? Que para mim essa é tão importante, dentro desse viés ainda que a gente fala sobre encarceramento em massa, né? O encarceramento em massa, a gente é o segundo país por número de habitantes que mais prende, né? A gente prende mais que a China por número de habitantes. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, o Brasil tem 200 milhões, e a gente prende mais que a China. Então, para mim, essa é uma questão assim que aos poucos eu estou levantando mais essa pauta, estudando cada vez mais para não ter só lugar de fala, mas também ter conhecimento de causa, né? De todos esses dados também traz, né? Porque senão a gente cria fábulas na cabeça e acaba contando alguma fake news por aí. Não é algo que eu quero fazer com os meus trabalhos cinematográficos que envolvem o cárcere. Capu, eu queria te ouvir também a partir de duas coisas, né? Acho que o filme ele é muito fincado também num território específico, no SIC, em Curitiba. E aí queria te ouvir de que maneira que você pensa esse lugar para o filme e também, né? é, não só esse lugar, mas de que maneira você também se vê, né, dentro desse cinema curitibano e dentro desse cinema paranaense. E você também, enquanto cineasta negro e fazendo um filme de protagonismo negro, de que maneira que você se vê dentro dessa lógica de um cinema negro brasileiro, paranaense, curitibano. Então, né, dentro dessas duas lógicas de raça e de território, como é que você se vê dentro desse... E como que você vê o filme inserido dentro dessas duas lógicas. Sim, sim, esse filme, né, nasce no SIC, né? Nasce no SIC, a quebrada que eu resido até hoje. Às vezes tô morando em outro lugar, mas eu sempre volto para cá, porque aqui é basicamente minha casa, minha matriz, né? E o SIC é considerado, segundo alguns jornais, um dos bairros mais violentos do estado do Paraná. E é o nono maior bairro do país. Só que aqui dentro, como eu conheço aqui, lá perto do Campo Comprido, que é Vilas Oficinas não, Vila Sandra, até lá no Tatuquara, eu conheço todas essas regiões. Eu sei que as estatísticas dizem uma coisa, só que na verdade é outra. É porque quem está na criminalidade em si, que vai ser o quê? Não chega a 2% de 200 mil habitantes, né? Aí o porquê que isso torna essas pessoas, esse lugar, né? Eu já fui rechaçado muito pela polícia, em diversas abordagens policiais, que eles, você é do SIC, então você é bandido. Eu não, cara, eu sou trabalhador, cara. Sou artista, tô fazendo arte, tô fazendo trabalho, tô trabalhando, né? Tipo, o quanto isso daí a gente já nasce marcado, né? Já sabe? E aí o Nego Bispo fala sobre isso, né? Que a luta não é exclusivamente sobre o eu, Mano Capu, né? Sobre o meu território, que o meu território que me faz, né? Quando a gente levanta a hashtag do SIC para o mundo, a gente está trazendo também para a pessoa aqui que mora no SIC, para o morador do bairro SIC, que ele ele seja protagonista da sua própria história, só que o protagonista que quer melhorar o país, seja a partir dele ser um operador de uma empilhadeira, sendo um cobrador de ônibus, sendo um cara que pega material reciclável para sustentar sua própria família, sendo eu como cineasta, né? O SIC é maior que nós. Né? O que a gente quer deixar de legado para as crianças que estão vindo, para os adolescentes que estão daqui a pouco entrando no mercado de trabalho, né? O quanto o nosso bairro ele também constrói muita arte, sabe? Ele constrói, eles têm diversos empregos, né? Tem hora que eu faço uma metáfora como se aqui fosse um grande formigueiro que todo mundo sai, né? Lota ônibus, lota condução e a gente só é bem-vindo muitas vezes aqui no centro de Curitiba só em dia de semana.
Final de semana eles reduzem os ônibus, sabe? Só que a passagem é a mesma no final de semana. Aí você fica, pô, mas se a passagem é a mesma, não tem a mesma quantidade de ônibus, por que que vocês não querem que a gente vá para o centro? Por que você não quer que a gente vá numa cinemateca, que a gente vá num cine passeio, que a gente vá até mesmo em um shopping, que a gente vá num parque, sabe? Por quê? É um projeto político, assim, de mantermos a gente aqui. Eu sei o quanto é bom para eu, como agente cultural, né, como uma pessoa preta, eu sei o quanto é bom me deslocar até mesmo para o centro, ou para o Cajuru, ou lá para o Parolim, ou até mesmo lá para o Santa Cândida, para ver outros artistas fazendo as suas artes, né? Aí eu fico pensando que esse projeto, eles não querem que isso de fato aconteça. Eles ficam falando sobre isso, mas de fato assim eles não fazem isso, né? E aí quando eu parti assim, né, para o cinema nacional, que é muito curioso, mas não foi através do Bença, né, que eu fui para o cinema nacional, foi com a série Labirinto, que ela também está em fase de desenvolvimento, que eu ganhei o prêmio do Nicho 54, aí me tornei um talento paradiso, aí fui chamado para trabalhar na Netflix e desenvolvi esse projeto com a Netflix. E aí eu fui conhecido por um monte de roteiristas e cineastas do Brasil por causa dessa série. Aí na sequência, o Bença chegou. Aí, tipo, o pessoal, caramba, o cara já tava com uma série e do nada ele tem um projeto, tem uma trilogia, tem um que não é uma trilogia, né? Um projeto cinematográfico e musical mesmo, né? O projeto Sobrevivente do Cárcere, assim, né? Que daí tem essa série também, a Labirinto, que também fala sobre o sistema prisional brasileiro, mas a partir do momento que uma pessoa sai da cadeia e quer emprego e não consegue. Mas essa é uma outra questão. E a partir disso daí que eu fiquei muito conhecido dentro do Brasil, né? Na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Aí esse que foi o meu ponto de partida, que eu percebi o quão importante é falar sobre esses temas tão espinhosos, né? Só que eu não quero falar do cárcere a partir do viés da violência, né? Porque a violência, ela tem em qualquer lugar, né? Só que quando eu falo sobre o cárcere, eu não quero romantizar, mas eu quero humanizá-lo, né? Porque as pessoas pensam que o cárcere é um lugar de pessoas horríveis, que a família das pessoas são horríveis, que todo mundo que tem um amigo que cometeu um crime pensa, meu Deus, filho de peixe, peixinho é, né? Tipo, esse é um ditado tão raso, né? Pensando que às vezes a gente não quer reproduzir, repetir as histórias que os nossos pais tiveram, às vezes sim, às vezes não, né? Então, tipo, aí eu fico pensando quão importante a minha pessoa, pensando aí no cinema paranaense, o quanto eu levo o SIC, o quanto leva a nossa cidade, Curitiba, o quanto eu levo o nosso estado, que vocês sabem, vocês são nascidos e criados aqui, provavelmente, ou talvez não, mas se vocês forem nascidos aqui no Paraná, a gente, assim, enquanto movimento preto, a gente é colocado lá fora como um lugar que só tem branco racista, né? E assim, tipo, isso aí, eu quando eu vou para os outros lugares, eu falo, ó, pessoal, existe, mas existe um movimento preto lá dentro que, infelizmente, até as mídias pretas não mostram como o movimento preto paranaense está fazendo, quanto as pessoas que são racializadas, pessoas brancas, estão também lutando nesse movimento antirracista, sabe? Então, assim, essa é uma das coisas que eu quero trazer nos meus outros projetos também, né? Como o nosso estado, ele também existem essas lutas que estão sendo lutadas diariamente, assim, sabe? Lutadas diariamente. Eu ando vendo isso, né? Amigos meus que hoje em dia eles se foram estudar sobre raça, eu converso com eles aqui no bairro onde eu moro, que é o SIC é um bairro periférico majoritariamente branco, e os caras, assim, uma galera, assim, tá muito antenada, assim, sabe? Tá muito antenada, tipo, nessas questões sobre machismo, sobre xenofobia, sobre LGBTfobia, não são todos, mas uma maioria, assim, eu fico surpreso, olha só como que a galera tá, né? E aí eu fico pensando quão importante a minha pessoa é nessas lutas, né? O quão importante, às vezes, eu pegar um history do Instagram, compartilhar no Insta, ou compartilhar com meus amigos, falar, essa parada aqui é massa, vocês lerem, rapaziada. Tá num bar, tá numa roda de conversa com meus amigos, tá num parque conversando sobre isso, sabe? Aí porque a gente começa a ver que a gente está sendo ouvido, né? A gente está sendo ouvido, a gente está sendo uma referência, né, para o nosso estado, né? Para o nosso país também, né? E aí é a parte disso assim que eu acho muito importante. Vejo a importância desse projeto e dessa pessoa que eu estou cada vez me forjando mais nessa pessoa chamada Mano Capu, que sou eu.
Acho que para finalizar, né, que a gente já está chegando no final do nosso tempo, eu queria que você contasse como foi trabalhar com elenco infantil, assim. Porque o Miguel é muito bom e ele traz esse peso, assim, mas ele traz de uma forma muito própria. E eu imagino que trabalhar com criança não é o mesmo que trabalhar com a Cássia, né? Então foi bem curioso, assim, né? Até o teste de elenco, né, que foi feito, que foi graças à Renatinha, que fez produção de elenco, que ela faz a produção de elenco dos meus filmes, a Renatinha. Aí eu trouxe a Verônica Rodrigues, do Espaço de Atores. Trouxe a Verônica Rodrigues para fazer a preparação de elenco, que ela também atuou no filme também, né? Ela foi a garçonete chata ali, né, que quer saber para onde vai, que é aquela pessoa, né, que quer ser amigo da pessoa, mas acaba ultrapassando alguns limites. E isso aí aconteceu muito graças à Verônica também, né? Que a preparação de elenco, eu ia lá, foram 3 dias de preparação de elenco, se eu não me engano. Aí a gente ia lá, eu conversei, fui o primeiro dia, o segundo dia eu não fui, o terceiro dia aí eu apareci lá de novo, e o quanto assim a Verônica já tinha já passado algumas situações com o Miguel sobre isso, sabe? Sobre qual o filme que ele ia fazer, e tipo, aí como eu volto a dizer, né, que eu tinha essa preocupação, tipo, de pensar nele, porque assim, cara, é um assunto muito sensível assim, né, para uma criança fazer, né? E o Miguel fez isso com maestria, que eu fiquei impressionado assim, sabe? O momento que ele tá vendo lá o Kunta e o Miguel lá no parquinho, o Kunta amarrando o cardápio do Miguel, do outro menino, né? E ele faz assim esse momento nessa diária, assim, quando ele fez aquilo, eu fiquei, caramba, mano do céu, esse moleque aí é zica, hein? O pretinho ali, ele arrasa demais, porque ele que a gente chegava nele assim, né? Que aí no set a Verônica estava comigo no set, mas a gente sempre ficava. Eu conversava com ela do meu lado, porque tem essa questão assim que eu percebo que se um diretor fala e um fotógrafo, o preparador de elenco, o cara da maquiagem, como todo mundo começa a falar com a pessoa, tipo, é por isso que serve um diretor, né? Que o diretor direciona e é mais fácil, como eu já fui ator também, pensar nesse lugar, tipo, cara, se 10 pessoas falando comigo, quem que eu escuto? Né? Tipo, essa é uma dos papéis fundamentais do diretor no set, senão a gente não teria diretor, né? E aí, quando você controla um set, tem que falar pro pessoal todo, né? Galera, só eu falo como ele, né? Só eu falo com ele agora, por favor, senão ele é uma criança, ele vai, né? Tá, mas ela falou pra mim ficar triste, mas outra pessoa falou pra mim ficar feliz, a outra pessoa, sabe? Tipo, aí eu e a Verônica fechamos, assim, uma parceria muito boa, né? Que a gente ficava ali assistindo, tá faltando isso aqui. Só que essa cena, quando ele fez isso, a gente criou uma questão assim, tipo de 1 a 5, o nível de tristeza dele. Daí a gente só fez, ó, agora é a 5, hein? Aí foi esse momento dessa cena, assim. Essa cena e a última cena do filme, né? Que acaba com ele olhando assim, né? Tipo, e aí, mãe, qual vai ser quando eu for grande? Né? Aquele olhar dele sensível. Ele fez essa cena do parquinho, a gente fez acho que em 2 momentos. Eu pensei, cara, essa cena é muito foda, eu queria ver que a gente vai ver no monte. Não, tipo, foi muito rápida. E ele teve a preparação do elenco de 3 dias de preparação do elenco, tipo, e ele veio da publicidade, né? Ele fazia publicidade, e a Renatinha falou pra mim, ó, Capo, esse moleque aqui, ele é bom, ele só precisa de uma chance. Eu sempre agradeço a Renatinha, que todos os atores que ela traz pra mim, eu falo pra ela, ó, que ela é uma pessoa assim, 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 escrevo o perfil pra ela tá que é essa pessoa, né? E ela acertou, assim, em cheio no Miguel, né? Porque ele é incrível. E aí, junto com esse lugar da Cássia também, eles criaram uma relação praticamente de mãe e filho mesmo, assim, sabe? Criaram uma relação muito bonita, muito sincera, sabe? Eu percebi, assim, que a Cássia abraçou o Miguel, assim, com os anos que ela tem de experiência, ela abraçou o Miguel, assim, vai dar tudo certo, né? E aí isso aconteceu literalmente, assim, no filme, né? E eu gosto muito da sensibilidade, assim, que eles trouxeram para as minhas escritas, né? Porque, assim, o que eu escrevo no papel, eu sempre falo que o papel, ele aceita tudo. A rua não. Eu falo não, essa frase é do KLJ, do DJ do Racionais, num álbum Na Batida Volume 2, que ele fala: as ruas estão olhando,
né? O papel aceita tudo, a rua não. E aí, quando eu levo isso aí para ator, eu falo, pessoal, aqui eu escrevi o roteiro, né? Inclusive tá aqui o roteiro do Barrabás já. Eu falo, ó, pessoal, aqui o papel aceita tudo, mas se não ficar bom na sua voz, Paloma, quanto atriz, vamos supor que o Gabriel também é um ator, não fica bom na voz de vocês, vamos achar palavras parecidas que contem o mesmo sentido daquilo que tá ali, sabe? E tem diretor que às vezes é travado nisso. Eu falo, eu prefiro que a palavra flua da sua boca do que eu com o meu ego, às vezes alter ego de diretor, que, ai meu Deus, tem que falar isso aqui. A não ser que a palavra seja muito importante para o filme, né? Mas às vezes uma palavra, quero que fale nós. Não, ele fala nós. Fala nós, meu, sabe? Vai falar uma palavra, não, o que fica melhor para você? Né? E eu e a Verônica e João Miguel, a gente pegava o roteiro e a gente foi lá e ficava mudando tudo. Já na preparação de elenco. Essa palavra que o Miguel fala, essa palavra que eu ouvi, Miguel. Ele falava, não tá boa, porque não tá fluindo. Porque eu fico com o ouvido muito atento, né? Porque eu vim da música, né? E para mim, assim, quando eu ouço música que a palavra não tá legal, eu fico, cara, essa palavra não coube, não tá legal. Né? E aí eu também colaboro com o pessoal do som, né? Foi o Túlio que fez o som nesse filme. Aí eu pensei, não, essa palavra não tá legal, a pessoa que tá lá vai assistir lá na tela de cinema, vai ver o som, vai ficar, o que que ele falou? Então, para mim, é também o semblante, o rosto que a pessoa está transmitindo, assim, sabe? Às vezes tem uma familiaridade um pouco melhor com a outra palavra. Né? E eu vejo, assim, que diretores precisam abrir mão disso e deixar o ator trazer. Né? Trazer coisas novas, sabe? E isso é uma das grandes sacadas assim, que eu tenho com os atores que eu trabalho, assim, sabe? Eu pego o roteiro, já pego caneta, já, tá, vamos, o que você quer mudar aqui? Fale para mim. O que que não tá legal, o que que tá legal e tal. Tem coisa assim que eu não mudo, né? Tem coisa assim que, não, isso aqui não dá para mudar de jeito nenhum. Né? Mas isso aqui a gente consegue mudar. Ter essa flexibilidade, assim, sabe? E acho que vejo assim que foi graças a isso que eu também consegui fazer esse trabalho com o Miguel e junto com esse time, né? Que eu sou muito grato ao meu time, né? Porque eu não tenho uma formação de cinema, né? O cinema que eu aprendi foi eu caminhando por aí, vendo meus amigos cineastas, assistindo filmes, e depois estudando, obviamente, né? Hoje eu não paro de estudar, todo dia eu estou estudando cinema. Mas eu sou autodidata, né? Então eu tenho que ficar, às vezes, vendo o processo de um filme todo, assistindo um processo, vendo o que aconteceu, vendo o que a montagem pensa, o que o pessoal do som, o que o pessoal da arte, o que o pessoal, sabe? Para que eu me sinto, às vezes, uma esponja, sabe? Pode falar, fala pra mim que eu quero. Que é melhor eu aprender assim do que, às vezes, ficar, tipo, trazendo para um lado pessoal que não vai ajudar a crescer, porque eu aprendi que o roteiro, ele é meu, mas o filme é nosso, sabe? O filme é de uma equipe inteira. Né? O filme é de um time todo mundo tá ali, tipo, tá querendo dar o seu melhor. Então, a partir do momento que eu entendo que o filme é nosso, meu e da minha equipe, flui muito melhor. Né? Por isso que os meus filmes vêm dando certo, porque eu sempre entendi isso, que o filme não é do diretor, não, o filme é da foto, o filme é do som, o filme é da montagem, o filme é de toda essa equipe. Do catering, que tá enchendo nossa barriga ali, sabe? O filme de todo mundo, que todo mundo tá ali, porque a gente quer ver o melhor, tá todo mundo ali, depois que eu coloquei no mundo, né? A gente vai colher ônus e bônus dessa trajetória, né, desse filme que está sendo posto para o mundo, né? Então essa é uma das minhas grandes intuições que eu tive quando eu entrei no cinema, assim, sabe? Ter uma escutativa com as pessoas que trabalham comigo. E sou muito grato a elas. Valeu, Capu. Pô, fiquei muito feliz de te ouvir e também muito feliz que o filme tá aqui na mostra. Tenho certeza que o pessoal de Ponta Grossa nessa semana vai se encantar com ele. Valeu demais, cara. Tamo junto.